Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Arruda, sou sócio do escritório Coelho Arruda Advogados Associados e hoje vamos falar um pouquinho sobre as vantagens da constituição de uma holding familiar. Você sabe quais são essas vantagens? Se não sabe, continue aqui no vídeo que eu vou te contar algumas delas para que você possa proteger ainda mais o patrimônio seu e da sua família. A primeira dessas vantagens são os tributos menos dispendiosos. Uma vez que os bens familiares são doados para uma empresa, há incentivos fiscais. É possível comparar tais impostos com a tributação para pessoas físicas em diversas modalidades econômicas, tais como aluguéis, dividendos, juros, lucros, vendas e transferência de bens. Outra vantagem da constituição da holding familiar é um melhor planejamento patrimonial. Para tornar simples a gestão coletiva, a holding concentra o espólio. Cada herdeiro daquele espólio tem o direito de participar das tomadas de decisões e do estabelecimento de planos para decidir pela melhor carga tributária, definir a distribuição de lucros e bens e direcionar investimentos e retorno de capital. Outra das vantagens é que você não terá preocupação com o inventário. Pense você falecer e deixar para os seus filhos, os seus herdeiros, a preocupação e o gasto com a abertura de um inventário. Como destaque entre as vantagens do planejamento sucessório com a holding familiar, está a dispensabilidade do processo judicial ou extrajudicial do inventário. Afinal, esse processo é altamente caro para a herança e muitas vezes os herdeiros, por não terem dinheiro, acabam abrindo mão daquele patrimônio, tendo que vendê-lo para pagar todos os custos oriundos daquele inventário. E a holding ela facilita a sucessão de empresas e outros bens, levando em conta as demandas individuais dos envolvidos. Então é uma preocupação sensacional que você está livrando o seu herdeiro. Outra vantagem da holding familiar são a diminuição de gastos com advogados. Nos processos judiciais ou extrajudiciais com inventários, os familiares devem pagar o valor mínimo de honorários advocatícios conforme a tabela da OAB, que não é barata. Em contrapartida, nos procedimentos da holding, os clientes têm mais liberdade para negociar pagamentos justos, sem imposição de valores mínimos e com uma maior flexibilidade para parcelamento, por exemplo. Outra vantagem é a responsabilidade solidária dos sócios ou acionistas. Na holding, os sócios ou acionistas assumem uma responsabilidade solidária quanto ao patrimônio daquela holding e, assim, dividem o poder decisório para garantir menos dispêndios para todos. Outra vantagem são os critérios e a hierarquia. A holding pode estabelecer critérios para os cotistas assumirem cargos, sendo que os gestores jamais devem agir para fins pessoais. Normalmente, para o interessado assumir uma posição elevada na gestão, são respeitadas condições como a experiência administrativa, formação acadêmica, idade e as qualificações de cada um dos acionistas. Outra vantagem da constituição da holding familiar é a diminuição da dilapidação do patrimônio, como eu disse anteriormente. A redução das despesas contábeis, advocatícias e até tributárias promovidas por uma holding familiar garante um melhor legado. Em algumas formas de gestão, a sociedade pode programar investimentos para aumentar os bens aproveitando o CNPJ que se encontra ativo. A gente fez um estudo recentemente e chegamos à conclusão que no inventário pode ocorrer aí a diminuição daquele patrimônio no patamar aí de 40% a 45% daquele valor. Isso gasto com impostos, com honorários advocatícios, com taxas cartorárias, é realmente uma dilapidação daquele patrimônio, que muitas vezes é o seu bem de família, é o bem que você quer deixar para os seus herdeiros e você não consegue deixar aquele bem para eles porque os seus herdeiros são obrigados a vender aquele patrimônio para que possam pagar todas as taxas, todos os impostos que são exigidos quando da abertura de um inventário. Outra das vantagens da holding familiar é a agilidade na transmissão. Com o inventário, um litígio torna demorado o processo sucessório. São anos de disputas judiciais dramáticas e altos custos advocatícios. Já nas holdings, com a doação acordada de modo prévio, não há demora ou ao menos dor de cabeça para a transmissão. É deixar uma espécie de gatilho no contrato social da empresa constituída para que, quando do falecimento dos patriarcas,
toda a transmissão seja feita de modo célere e indolor, sem necessidade de abertura do inventário. Outra vantagem é o respeito ao momento vivenciado pela família que acaba de perder um ente querido. Ainda de luto, os familiares precisam tomar decisões dentro de um tempo limite para o inventário. Em contrapartida, devido à funcionalidade das holdings, a família tem uma maior disponibilidade para realizar os procedimentos sucessórios em um momento com maior tranquilidade. Outra das vantagens é a proteção comprovada. De maneira global, o método que envolve a holding familiar é muito seguro para a proteção patrimonial, sobretudo considerando a burocracia da sucessão e as preocupações dos grupos familiares que detêm capitais milionários. O sistema de holding é análogo ao empresarial em confiabilidade, mas os seus objetivos e metas são diferentes, pois a holding patrimonial visa a conservação de patrimônio, enquanto que as empresas tradicionais focam na produção de bens ou serviços exclusivamente para a sociedade. Outro aspecto muito interessante da holding familiar é a legalidade. Legalmente é autorizada a transferência dos bens para a formação de uma holding, visando menos gastos com tributos e inventários. Esse mecanismo é previsto na legislação e estabelece intervenientes sucessões compostas por uma ou mais pessoas jurídicas. Com o advento da Lei 6.404 de 1976, as holdings familiares se tornaram legais no Brasil. Assim, começaram a se expandir como uma forma de conservação patrimonial para a transmissão de bens. Todo o procedimento é feito com base na lei, seja a Constituição Federal, sejam as leis apartadas, seja o Código Tributário Nacional. Tudo é feito dentro da legalidade. Outro aspecto muito interessante é o controle patrimonial. Uma vez que a holding familiar facilita a administração, também ajuda a controlar melhor a gestão do erário. Isso é obtido com um dispêndio baixo, levando em conta a economia tributária na transmissão de bens que valem milhões. As holdings substituem declarações testamentárias e resolvem problemas sucessórios. Sem litígios ou atritos legais, é possível indicar os sucessores da empresa. E é interessante notar que há algumas cláusulas restritivas nos contratos que visam abrir uma holding familiar, e aqui eu vou citar 3 delas. Inalienabilidade. Ela impede os beneficiários de vender, doar ou dar os bens como pagamento. Incomunicabilidade. Um bem ou direito recebido em legado, herança ou doação não é transferido por ocasião de casamento civil de seus herdeiros. Reversão. Conforme o artigo 547 do Código Civil, a condição de bem doado volta para a condição anterior se o donatário falecer antes do doador. Existem ainda outras cláusulas protetivas, além dessas. Citei aqui 3, em vídeos posteriores falaremos mais sobre as demais cláusulas de proteção. Outro aspecto muito interessante são as autorizações para deliberar. Depois da formação de uma holding, os familiares devem gerir e controlar o patrimônio. Nesse sentido, são inválidos os atos individuais sem consentimento do grupo de acionistas que compõem a holding familiar. E por último, que é a última vantagem que trago aqui neste vídeo, é a flexibilidade operacional. Geralmente existem 2 tipos de holding familiares escolhidas segundo as necessidades de cada um dos herdeiros. A holding pura, que tem como missão ser uma controladora de bens patrimoniais e age como um cofre daquele patrimônio daquela família. E uma holding mista, que além de controlar, visa explorar atividades patrimoniais para aumentar o capital familiar. Nesse último, a holding negocia bens e serviços diretamente com a sociedade. Através da criação de uma empresa chamada operacional, é possível, por exemplo, alugar um dos imóveis que está compondo aquela holding familiar e, com isso, aumentar o capital familiar daquela sociedade que foi formada. Legalmente, não existe obrigação de classificação para a holding familiar. As 2 modalidades acima são comuns em países como Inglaterra e Estados Unidos e vem se tornando bem popular nos dias de hoje no Brasil. Em suma, a holding familiar envolve a abertura de uma empresa para planejar o processo de transição de uma família com antecedência. A holding contribui nesse sentido para agilizar processos sucessórios e minimizar problemas futuros. Além disso, a holding informa sobre diversas estratégias para conservação ou expansão patrimonial, educando financeiramente a família. Você gostou desse vídeo? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e, se ainda tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente no nosso Instagram,
que teremos o maior prazer em compartilhar nossos conhecimentos com você. Até a próxima. Tchau!